O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Que bom, amados irmãos, irmãs, ouvirmos neste dia de hoje o livro do Gênesis, que já nesta semana começa a relatar a criação desde o princípio, né? No princípio Deus criou o céu e o céu e a terra estavam vazios e não havia luz, né? Havia ainda escuridão, e Deus começa com a sua palavra: faça-se a luz, e faça isso, e faça aquilo, e as coisas foram se desdobrando com a palavra de Deus, a palavra que tudo criou, a palavra que tudo organiza, a palavra que tudo prepara, em vista de um bem muito grande, porque aquele que criou todas as coisas é grande, e tudo o que ele fez é bom, e tudo o que ele criou é bom, para uma finalidade boa, com um projeto de bem e não de frustração. E quando ele conclui a criação, o último a ser criado é o homem e a mulher. Primeiro, o ato de Deus é criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e demos a ele o domínio sobre os peixes, sobre os animais selvagens, sobre as aves do céu e sobre a terra. Esse domínio que Deus dá ao homem não é o domínio no sentido interpretado sobre o regime do pecado, porque o domínio sobre o regime do pecado é o domínio da opressão, de ser o mandante ou aquele que tem o controle sobre todas as coisas e sobre as pessoas. O domínio que Deus deu ao homem sobre todas as coisas criadas é o domínio de ser senhor. A palavra dominus, né, como ela é falada no latim antigo, dominus é o domingo, né, é o dia do Senhor. Dominus é o Senhor. Então ele criou o homem como senhor da criação, mas não um senhor opressivo, nem um senhor destruidor, mas um senhor que levasse toda a criação à sua plenitude. Se nós entendermos isso, nós vamos entender muita coisa
e vamos ter muita esperança de melhoras. E a mulher, ela aparece num contexto até muito interessante. Deus sabe o que faz, né? A gente nem sempre sabe o que faz. A gente sabe as consequências do que a gente faz. Isso a gente sabe. E por isso que muitas vezes, sem pensar antes e sem ser prudente, a gente colhe coisas não muito boas para nós. Mas Deus sabe o que está fazendo. Ele, por ser uma trindade, uma comunidade, façamos, né? No plural. Se ele fosse sozinho, ele diz: vou fazer, né? Ou farei o homem à minha imagem e semelhança. Não, mas ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus já se revela como comunidade, como uma unidade profunda, que nós depois vamos, no desdobramento da história da salvação, entender que Deus é Pai, que Ele é Filho e que Ele é Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então Ele fez o homem e mostrou ao homem toda a criação, para que o homem desse nome à criação. Quer dizer, dar nome significa tomar posse daquilo, e tomando posse, conduzir toda a criação à sua plenitude. Só que o homem não encontrou na criação ninguém igual a ele. Ninguém com quem ele pudesse conversar, se relacionar de igual para igual. Entenda bem isso. Você que tem cachorrinho, tem gato em casa, que às vezes até chama de filhinho e filhinha, né? Eles simplesmente reproduzem a sua ânima, quer dizer, animal, né? Ele tem uma alma que é dotada de instintos, de ação e reação. O animal não pensa, o animal não fala, o animal não consegue criar com nós uma intimidade espiritual. Essa é a chave, espiritual. Então foi isso que Adão na criação não encontrou. E Deus, que sabendo o que estava fazendo, Ele já criou o homem para que justamente ele o desejasse, alguém semelhante a ele. Então aí vocês mulheres, né? Se vocês querem saber de onde vocês vieram, viu? Vocês não vieram de nenhum lugar estranho, vocês não vieram de nenhum barro diferente, vocês não vieram de nenhuma outra constelação, de nenhum outro lugar, vocês vieram do homem. Do desejo do homem de encontrar alguém que lhe seja semelhante, de alguém com quem ele possa se comunicar. E é daí que nasce a mulher. Embora vocês entendam, meus amados irmãos, que a simbologia que é usada na Bíblia, né, não é da forma literal como muitos querem interpretar. Que Deus de fato foi lá, arrancou a costela do Adão, né, e fez a mulher, e tapou o buraco com carne. Foi a forma com que o autor sagrado escreveu para dizer que a mulher nasceu do homem. Ele não precisou pegar outro barro e montar a mulher, não. Ele já tinha feito o homem e dali mesmo ele tirou a mulher, de igual para igual. Colocando a mulher, que vem em segundo lugar, vamos dizer assim, no mesmo plano do homem, submissão, na mesma missão do homem. Lembra que eu disse antes que a palavra dominus, né, do dominador, daquele que age no sentido negativo, de colocar os outros debaixo do seu pé de uma forma opressiva, mas dominador no sentido de ser cuidador e senhor. O homem é cuidador e senhor da mulher.
E a mulher foi criada à sua imagem e semelhança, tanto que o homem, quando vê a mulher, ele pula de alegria e grita: carne de minha carne, ossos dos meus ossos, tu te chamarás mulher, porque foi tirada do homem, do desejo do coração do homem, tu nascestes. Por isso que quando os esposos verdadeiramente se amam um ao outro, não se gostam ou são simplesmente aproveitadores ou dependentes um do outro, mas se amam com amor verdadeiro, com amor sincero, não com amor de quem pode mais, mas com amor realmente que vem lá do fundo da alma, eles vivem para sempre, felizes um com o outro, se realizam um com o outro. Nós estamos falando de um momento em que o pecado ainda não tinha entrado no coração do homem e da mulher. Então, para a gente entender que a nossa origem, que o nosso começo foi desta maneira, e para depois nós entendermos que o que o pecado causou no homem e na mulher, na sua relação, até mesmo com a sua sexualidade, embora os dois estivessem nus, não se sentiam envergonhados. Por quê? Porque a espiritualidade, a alma dos dois eram puras, não tinham sido maculadas pelo pecado. E muitos querem, depois que o pecado entrou na vida do homem, voltar àquela originalidade, ainda aqui nesse mundo. É impossível ter uma vida assim. Por isso que nós temos roupa, que é justamente para nos resguardar, para proteger o que é mais sagrado que existe no homem e na mulher. Aí depois vem as regras, né? De boa vestimenta, de não usar certos tipos de roupa, porque quando o pecado entrou no coração do homem e da mulher, a concupiscência, né? Não é o desejo do outro, pela felicidade do outro, ou porque o outro me completa, porque o outro me faz feliz. Não, é porque eu simplesmente quero satisfazer o desejo da minha carne. E a gente só vence isso com a graça de Deus. Por isso que como o novo homem, a nova mulher, nascida em Cristo Jesus, é aquele que agora, antes vivia sobre o regime do pecado, agora vive sobre o regime da graça. E esta graça chegou da pessoa de Jesus, que vem até nós, assumindo a nossa condição humana, não sobre o domínio do pecado, mas sobre o domínio da graça. Portanto, não escravo do pecado, mas da obediência ao Pai. Resgatar, trazer de volta este homem e esta mulher. Trazer-os a originalidade da sua criação. E ele começa com a casa de Israel. Eu vim primeiro aos filhos, aos da casa de Israel, depois para ir para os pagãos, os filhos da promessa. Então essa mulher que descobre ele lá e vai correndo atrás dele e pedir para ele libertar a filha dela que estava com um demônio, ele vai dizer: não convém que o pai tire dos filhos, né, o alimento até que eles se saciem para dar aos cachorrinhos, porque esta era a forma assim delicada de o judeu chamar o pagão de cachorro. Quer dizer, não é gente ainda, não tinha alma, é um animal, como nós tratamos os nossos indígenas quando vieram fazer a conquista aqui da América e dos outros lugares. Diziam que eles não tinham almas, que eles eram animais, e eram tão homens quanto nós, tanto mulheres quanto nós.
Assim também os judeus achavam que os pagãos eram como animais. E olha para vocês verem só que Deus é sábio e Ele também dá a nós sabedoria. E aquela mulher que pensa nas coisas também e que tem necessidade, responde: é verdade, Senhor. De fato, primeiro saciar os filhos para depois dar comida para os cachorros. Mas os cachorros, eles ficam debaixo da mesa esperando cair uma migalha. E ali ele se satisfaz com as migalhas. Jesus levou quase que, vamos dizer assim, a expressão de Jesus é de um susto, né? De ouvir assim: mulher, por causa do que você disse, a sua filha está curada. Jesus antecipa para os pagãos a sua graça. Que depois a igreja, com os apóstolos, depois de Pentecostes, do enchimento do Espírito Santo, esse povo é enviado, sai de Jerusalém e vai para as terras, como Paulo fez, e o Evangelho foi para todas as nações. Chegou até eles, sim, o alimento da vida, como para aquela mulher que antecipou essa entrega na sua reação. Meus amados irmãos, abramos o nosso coração ao Espírito Santo de Deus e não confundamos as coisas. Deus nos deu o seu Espírito. Vivamos, portanto, nesse Espírito, nesta obediência, nesta fidelidade, pois assim a graça dele vai ser abundantemente derramada sobre todos nós. Que assim seja.